Ok, boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Saúdo a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero saudar aqui a irmã Itamara, Ederbal, João Torres, irmã Edna, Cleidiane, Maria, irmão Evandro, Joabe Pedro. Bom que você gostou da primeira aula, irmão. Irmão Edmilson, amém. Jair, Jorge Loureiro, Jair Alves. Irmão Isaías, sempre aqui presente. Seja bem-vindo, irmão. Marcos Ribeiro, Francisco, irmã Zuleika, Lene Mário. Boa noite, Damião, Edival, Wilson. Salvos pela palavra. Railan. Irmão Moisés, Luiz Gabriel, Sheila, Shot, Guilherme Neto, Edival Nepomuceno, Railan Pires, Dilma Amorim. E é isso aí, o pessoal tá chegando. Vamos chegando aí para nossa aula, para nossa segunda aula. E hoje nós temos uma das partes que eu acho mais divertidas na preparação do sermão, que é a parte de estudar o texto, né? De entrar dentro do texto, começar a analisar as suas características. Eu acredito que os irmãos vão curtir bastante. Boa noite aí quem está chegando, sejam bem-vindos. Vamos dar um tempinho aqui, uma margem para o pessoal ir chegando. Chegando aí, pessoal. Bem-vindo a todos. E é isso, na noite de ontem, nós começamos nossa preparação do sermão. Nós vamos preparar durante essa semana um sermão expositivo no texto de Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27. Esse é um texto muito bom para servir de modelo na preparação do sermão em um texto narrativo. Isso porque esse é um texto que tem uma série de características típicas de uma narrativa, tá bom? Ou seja, ele é um texto que você, para entendê-lo bem, você precisa dar uma analisada no contexto, você precisa prestar atenção naquilo que ontem eu chamei aqui para vocês de moral da história. Aquilo que normalmente num texto bíblico a gente chama de ideia central do texto e que depois vai se tornar a ideia central do sermão, num texto narrativo a gente pode chamar de moral da história. E é uma expressão que nós usamos popularmente, quando a gente conta uma história e a gente então tira uma lição dessa história, certo? E toda história, ela tem uma lição, ela tem a mensagem que está querendo se transmitir ao se contar aquela história. No caso dos evangelhos, você tem ali uma sucessão de histórias. Os evangelhos não são como, por exemplo, um livro que a gente lê onde uma mesma história é contada do começo ao final, sem interrupções, sem nada. Não é como um filme, por exemplo. Os evangelhos são várias histórias que são propositalmente organizadas em diversas sessões para nos ensinar a respeito de Jesus Cristo. E é por isso, então, que quando você vai interpretar os evangelhos, você precisa levar em conta que ali são histórias. Sendo histórias, você precisa interpretá-las como história. Porém, os evangelhos, eles são histórias, uma coletânea de histórias sobre Jesus Cristo, com o propósito de nos ensinar a respeito de Jesus. Sendo assim, são histórias com
um fundo teológico, digamos assim, com um propósito teológico. Por isso, quando você for ler os evangelhos, e essa daqui é a lição mais importante dessa semana, mais importante do que você aprender a preparar um sermão nos evangelhos, é você aprender ou entender e ter isso bem marcado na sua mente, como é que você interpreta um evangelho para que você possa pregá-lo. Então, quando você estiver usando um texto narrativo, que pode ser nos evangelhos, pode ser no livro de Atos, pode ser nas narrativas do Antigo Testamento, quando você estiver interpretando um texto narrativo, você precisa levar em conta que cada texto possui uma lição teológica, uma moral da história. E, portanto, você não pode, você não deve ficar encontrando lições teológicas em partes do texto que não tem o propósito de lhe contar essa lição, tá bom? Então, isso é uma espécie de resumo do que nós vimos na aula passada. Depois eu vou resumir aqui também o fluxograma, ok? O Luiz Gabriel diz: tenho a mesma percepção sobre a pregação do evangelho hoje no Brasil. Alguns pastores distorcem totalmente nas narrativas dos evangelhos. Exatamente, irmão, Luiz Gabriel. E eu diria o seguinte, que alguns fazem isso com má intenção, certo? Tem certamente pastores, pregadores que distorcem a mensagem dos evangelhos com má intenção. Mas eu prefiro também acreditar que muita gente comete esses equívocos por uma falta de compreensão da literatura, certo? Daquilo que nós vamos estudar hoje, que é o chamado contexto literário. Então, muita gente acha que os evangelhos devem ser lidos dessa forma, onde tudo que se ensina ali tem uma moral, tem uma lição. Cada detalhe da narrativa tem uma lição a nos ensinar. Como eu falei de exemplo ontem, o texto diz que os discípulos entraram, que Jesus entrou no barco e os discípulos entraram com ele. Então, normalmente as pessoas leem isso e elas pensam, isso daqui tem uma lição para a minha vida. Eu posso dizer que nós precisamos entrar no barco que Jesus entra, que muitas vezes Jesus coloca oportunidades na nossa frente e nós não entramos, porque nós não confiamos nele, ou coisas do tipo. Muitas vezes são lições até verdadeiras, mas não são lições que respeitam o ensino do texto, entende? Então, eu acredito que muita gente comete esses equívocos, como eu já cometi, eu preciso confessar isso, eu mesmo já cometi esse tipo de equívoco quando fui pregar nos evangelhos, na época que eu era seminarista, certo? E muita gente comete esses equívocos por falta de entendimento mesmo, por falta de compreensão de que tipo de literatura é essa que você está lidando, no caso, uma narrativa de um evangelho, e que essa literatura é quem determina como é que você deve interpretá-la, tá bom? Já vi pastor pregando que o barco somos nós e a tempestade nossos problemas. Eu já vi um sermão, não foi nesse texto aqui propriamente, mas no texto paralelo a esse, certo? Deixa eu ver aqui. Eu acredito que foi no texto paralelo a esse em outro evangelho, e o pregador fez mais ou menos isso, só que ele fez um sermão sobre a tempestade. Então, como identificar as tempestades na sua vida? Esse era o tema do sermão. Deixa eu abrir aqui, Mateus capítulo 8, né?
É o texto que nós vamos estudar. Eu estou abrindo aqui o texto bíblico no escrito. Então, o pregador pegou e disse que iria pregar nesse texto aqui, falando sobre como identificar uma tempestade em nossas vidas. Aí ele foi, ó, uma grande tempestade. Então, a tempestade, um problema onde só Jesus pode resolver, ele é grande. Segundo, ele é maior do que nós. Terceiro, ele varre as nossas vidas. Quarto, ele não é maior do que Jesus, porque Jesus dormia. Enfim, então isso é exatamente o que não se deve fazer quando vai se pregar num evangelho, certo? Imagina, você vai pregar num evangelho e todo o texto do evangelho tem o propósito de ensinar uma lição teológica sobre Jesus e você prega sobre a tempestade. Isso não faz sentido, isso é trair o texto bíblico, que não está querendo lhe ensinar sobre o tamanho da tempestade. E nem é a intenção do texto que você entenda a tempestade aqui como os seus problemas, ok? Você pode fazer essa aplicação depois, certo? Mas nem é a intenção do texto. Mateus não disse que uma grande tempestade recaiu sobre o barco para que você entendesse isso como as tempestades na sua vida. Não, não, ok? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. O pior é quando se acha revelação espiritual em cada cena da narrativa. Ainda tem pessoas que são cheios do poder de Deus. Exatamente, esse é o problema. Cada cena é uma lição. E não é isso que se deve fazer numa narrativa. Não conheço outros países, mas vejo no Brasil muitos pastores têm repulsa da teologia. Isso não é só no Brasil, certo, irmão? Isso é um problema do coração humano mesmo. Coração humano. A gente precisa fazer uma distinção entre a teologia como um campo do conhecimento humano, né? E a teologia como sendo aquilo que todo crente faz. É o estudo da Bíblia, o estudo aprofundado das Sagradas Escrituras, certo? Isso todo crente tem que fazer. E, lamentavelmente, muitos pastores desprezam isso. E, por desprezarem isso, eles acabam ensinando muita coisa errada. O apóstolo Paulo mesmo disse para o seu discípulo Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, o pastor, em Tito também é dito que o pastor precisa ser alguém versado na palavra, certo? Somente na versão ARA, que no início do parágrafo está em negrito, eu não sei, irmão. Boa noite, cheguei atrasado ou o link demorou? Irmão Raimundo, demorou porque eu mandei o link para o grupo 1 e por alguma razão, tipicamente minha, assim, de alguma coisa aconteceu e me tirou a atenção. Eu achei que tinha mandado para todos os grupos e não mandei. Aí foi quando alguns alunos começaram a me dizer: pastor, cadê o link e tal? Foi que eu me lembrei, né? Aí mandei para todos os grupos. Me perdoe por isso, mas que bom que tá todo mundo chegando aqui, tá bom? Pastor, no caso, no estudo do texto Um Evangelho, temos que entender o propósito do livro, irmã Vanusa? Sim, ok? Sim. Ontem mesmo eu dei a dica para vocês de vocês procurarem num comentário bíblico, de vocês procurarem a parte lá do esboço geral do livro, tá certo? E eu quero indicar aqui um livro para vocês. Eu sempre indico esse livro nos meus desafios. Estou abrindo ele aqui. É esse livro aqui, tá bom? Deixa eu compartilhar a tela.
Ok, aí está, ó. Então, eu queria recomendar esse livro aqui para vocês. É o... Ah, eu acredito, não sei se está sendo passando e pronto. É isso mesmo. Esse livro aqui, pessoal, Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento. Esse é um livro que assim, que eu gosto de dizer que você precisa ter na sua estante. Você é um pregador, esse é o tipo de livro que você sempre tem que ter na sua estante, tá bom? Por quê? Eu nem sei se ele já tem e-book. Se ele tivesse e-book, seria o ideal, né? Deixa eu ver aqui na Amazon. Não tem, ó. Inclusive, tá com um precinho até meio salgado. R$ 200. Eu lembro que ele já teve ótimas promoções desse livro. Ah, tem outro aqui, ó. Estrutura literária, argumento e desenvolvimento, mas não tem em e-book, certo? Mas enfim, se você puder comprar qualquer um desses dois livros aqui, Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento, a estrutura literária do Antigo e do Novo Testamento, esse aqui é o tipo de livro que lhe dá essa compreensão, né? Essa compreensão que eu falei para vocês aqui, de você entender qual é o argumento, qual é a estrutura, qual é o propósito de um livro, que é a parte de introdução. Você vai pegar um comentário, você vai lá na introdução do livro, ok? E aí você vai ter essa noção geral do livro, de qual é o argumento do livro como um todo e o seu texto, ele está em que ponto do argumento. Eu mostrei para vocês um comentário ontem que mostra exatamente o nosso texto como fazendo parte de um momento do argumento de Mateus, ou do seu desejo de ensinar a respeito da autoridade de Jesus, ok? A sua autoridade messiânica como rei. Deixa eu ver aqui. Já ouvi muitas pregações sobre esse tema da mulher do fluxo de sangue, nenhuma delas dentro do contexto. Realmente, o texto lá da mulher com fluxo de sangue sofre muito por isso. Onde fica a meditação nesse texto? Não se pode meditar? É claro que se deve meditar, claro. Agora, nós precisamos meditar na palavra de Deus de acordo com aquilo que a palavra de Deus quer nos ensinar. Nós precisamos sempre levar em conta isso. Não somos nós quem determinamos o que a Bíblia está querendo ensinar. Nós obedecemos o que a Bíblia está querendo ensinar. Então, nós não podemos nos aproximar do texto bíblico e ficarmos impondo no texto bíblico algo que ele não está querendo me ensinar. Vamos lá, mais uma vez o mesmo exemplo. Quando o texto bíblico diz que Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram, ou seja, eles entraram no barco junto com Jesus, o texto bíblico está querendo me ensinar aqui que existe um barco na nossa vida e que nós precisamos entrar nesse barco? Não, não é isso que o texto está querendo me ensinar. Como é que eu sei que não é isso que o texto está querendo me ensinar? Porque ao analisar o texto, ao ler o texto como uma história, eu percebo que isso é uma cena da história. Ele está me contando um detalhe da história que no final ele vai me dar aqui uma lição, uma moral da história, tá certo? Então nós não podemos meditar num texto fazendo ou meditando naquilo que o texto não está querendo dizer, porque isso significaria, no final das contas, você não meditar no texto. Você está meditando naquilo que você acha que o texto está dizendo, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Realmente esse livro, Foco e Desenvolvimento, é um livro que atualmente está difícil de encontrar. O Luiz Gabriel pergunta que igreja sou pastoreio em João Pessoa, Igreja Batista regular nos bancários.
no bairro dos Bancários, fica nas 3 ruas dos Bancários. Deixar isso mesmo. Ok, pessoal. Então, obrigado aqui por todos os seus comentários, pelas suas participações. Nós vamos, então, agora começar os nossos trabalhos de hoje, beleza? E vamos lá. O que nós vamos fazer hoje? Vou colocar aqui o texto bíblico na sua tela. Aí está. Aqui foi o que nós já fizemos ontem. Nós já fizemos o fluxograma da passagem. Já identificamos aqui o esboço do texto. Isso daqui não é o esboço do sermão. Aqui é o esboço do texto. É um resumo das cenas, um resumo das partes da narrativa, tá certo? E agora, nós vamos então começar a estudar o texto. Certo? Vou colocar aqui estudo do texto. Então, nós vamos começar agora a estudar o texto. Por que estudar o texto? Porque antes de preparar o sermão, você precisa saber o que o texto está ensinando. O sermão expositivo, ele é essencialmente baseado nisso. O seu sermão é a transmissão da mensagem do texto. Isso é o sermão expositivo. E por isso, antes de você estruturar o sermão, você precisa entender a mensagem do texto. Existe algo que é chamado de pressa homilética, certo? Pressa homilética. O que seria isso? Pressa homilética. O que seria essa pressa homilética? Isso aqui acontece quando as pessoas têm pressa para encontrar o esboço do sermão. Quando primeiro o esboço do sermão é preparado e depois a pessoa vai atrás de ver o que é que o texto está dizendo. Então, esse tipo de pressa, ela é prejudicial, porque corre o risco enorme de você fazer um esboço de um texto, fazer um esboço de um sermão baseado naquilo que não é o ensino do texto. E para resolver isso, você não tem pressa homilética, você não vai ser apressado. Você vai estudar o texto primeiro e depois, com base naquilo que você estudou do texto, você vai estruturar o sermão, tá certo? É essa sequência que nós vamos seguir durante a semana. E então, nós vamos agora estudar o texto. Qual é a primeira coisa que nós vamos estudar aqui nesse texto? Nós vamos estudar, em primeiro lugar, o contexto literário. Lembra quando você escuta falar o seguinte, que texto fora de contexto, ele é pretexto. Quando as pessoas dizem isso, que você precisa analisar um texto dentro do seu contexto, as pessoas estão falando de contexto literário. O que seria o contexto literário? E olha aqui, eu já estou dando aula, certo? Era para a gente estar preparando o sermão e eu estou aqui dando aula para vocês. Contexto literário, pessoal, é você analisar qual é a função do seu texto em comparação com outros textos. É você comparar o seu texto com outros textos e você também entender qual é a natureza literária do seu texto, tá certo? Então, esse daqui é o elemento mais importante de todos na interpretação, é o contexto literário. Desse elemento depende todos os outros da sua interpretação, todos, sem exceção. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando vai estudar o contexto literário é fazer essa pergunta aqui, ó. Que tipo de texto é esse? Nós já respondemos isso ontem, tá bom? E aqui, para a gente ganhar tempo, obviamente você não precisa fazer isso
em todo sermão que você vai fazer, porque essas informações aqui, ó, que tipo de texto é esse? Isso daqui é algo que aos poucos você vai adquirindo com a sua experiência, com as suas leituras. Então, isso aqui é uma narrativa, é um texto narrativo dos evangelhos. E aí você precisa entender como é que funciona uma narrativa dos evangelhos. E eu já conversei muito sobre isso com vocês ontem, e por isso eu não vou me aprofundar aqui, tá certo? Agora, outra pergunta é: como esse texto se relaciona com o seu contexto próximo? Eu já fiz isso com vocês ontem também, mas aqui nós vamos voltar para analisar, tá bom? Então, o que é que eu sugiro aqui para você fazer um negócio bem feito e ganhar tempo? Você vai procurar, você vai ler, certo? Você vai ler aqui o contexto imediato. Você vai ler toda a parte anterior do texto e posterior, ok? Então, nós já lemos ontem praticamente todo o capítulo 8. Nós já vimos aqui o capítulo 8, o contexto dele, sobre o que está sendo falado. Outra dica que eu lhe dou também, e eu já dei essa dica ontem, você vai no comentário, você procura a parte de introdução do comentário, que é aquela partezinha que fala sobre autoria, data, essas coisas. E você vai procurar aqui a parte que ele fala sobre a estrutura do livro de Mateus. Sobre as partes, aqui ó, essa partezinha aqui que mostra o esboço. Para que você vai fazer isso? Para que você entenda onde o seu texto está localizado dentro do texto de Mateus. Então, o seu texto faz parte de que seção do livro? Sobre o que o autor está falando e o seu texto faz parte disso, certo? Então, a gente procurando aqui o nosso texto no capítulo 8, aqui está ele, ó, a tempestade no lago 8, de 23 a 27. O autor desse comentário, você pode fazer isso por si só, mas se você quer ganhar tempo, que é o nosso caso aqui, nós só temos essa semana essas aulas ao vivo para preparar o sermão, então a gente tem que ganhar tempo. Então, a tempestade no lago está dentro dessa partezinha que fala sobre demonstrações da autoridade, mais demonstrações de autoridade do Messias. Essa seção vai do capítulo 8, 23 até o capítulo 9, versículo 8. Ela comporta aqui 3 milagres: a tempestade no lago, os possessos gadarenos e o homem com paralisia, no capítulo 9. E toda essa seção aqui, ela faz parte de uma seção maior que fala sobre a revelação da autoridade do Messias, tá certo? Aqui, ó, a autoridade do Messias revelada através dos seus atos. Sendo assim, eu vou anotar essas informações. E aqui vai uma dica que eu sempre dou para os meus alunos. Quando você estiver estudando o texto e você for fazer anotações, anote do jeito que você pode colocar lá no seu sermão. Por quê? Porque quando você preparar o esboço do seu sermão, você vai pegar essas informações que você está anotando e você vai apenas dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Você vai copiar e colar para dentro do esboço. Então veja como é que eu vou fazer aqui, tá certo? Eu vou dizer o seguinte: o nosso texto, note que eu vou aqui escrever como se eu estivesse pregando. Veja, o nosso texto faz parte de uma seção maior no Evangelho de Mateus, onde
o evangelista organiza diversas histórias de feitos de Jesus que exibem a sua autoridade. Certo? E como nós vimos ontem, eu mostrei para vocês ontem aqui o texto de 7:29, ó. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então eu vou colocar aqui, ó. No capítulo 7:29, Mateus nos informou que as pessoas estavam admiradas com a autoridade de Jesus. Jesus falava como o Messias e não como um mero professor. Agora, através dos seus milagres, o Senhor Jesus exibe esta sua autoridade de diversas formas. Aí você pode alistar aqui, ó. Vamos lá. Mateus, ele fala aqui da cura do leproso, do centurião, certo? Eu posso dizer, ó. Primeiro, Jesus cura um leproso tocando nele, mostrando sua autoridade não apenas sobre a doença, como sobre a lei que proibia tocar num leproso. Depois, vemos Jesus curando o servo de um centurião e reconheceu a sua autoridade. Aí agora você vai localizar o seu texto. Ó. No nosso texto, temos mais um exemplo de como Jesus tem a autoridade. Ou tem, é melhor exibe, né? Ok, o que nós fizemos aqui, pessoal? Nós amarramos o texto ao seu contexto. Quando a gente faz isso, não tem agora, a partir de agora, não tem perigo de você usar o texto fora do seu contexto, porque você condicionou a sua mente, você amarrou o texto ao assunto do contexto. Esse texto faz parte de um contexto maior que trabalha a respeito da autoridade de Jesus. Estou aumentando aqui, alguns irmãos estão pedindo. Eu vou aumentar aqui o tamanho da fonte, tá? Para eu colocar isso aqui mais para cá. Isso daqui mais para cá. Ok? Acho que ficou melhor agora para vocês. Pessoal, quem tiver dificuldade de estar embaçado alguma coisa, você vai numa engrenagemzinha ou em 3 pontos, depende do seu aparelho, que tem no canto inferior direito da sua tela e aumenta a resolução, tá bom? Aumenta a resolução da exibição do vídeo, que isso é o que vai dar aqui a melhor imagem para vocês, tá bom? Então, vamos lá, a gente já fez aqui o contexto literário. Quando você está pregando nos evangelhos, outro elemento importante do contexto literário são os textos paralelos. Nos evangelhos, nós temos
outros evangelistas nos contando a mesma história. Como é que você descobre isso? É simples, todos vocês sabem disso. Mateus capítulo 8, versículo 23, abaixo do título tem lá me informando quais são os outros textos paralelos a esse. Eu sou informado aqui que tem um texto em Marcos. Então nós vamos abrir agora aqui em Marcos, certo? Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Então nós vamos ler o texto paralelo e nós vamos fazer a seguinte avaliação. Esse texto paralelo tem alguma informação a mais que pode me ser útil para entender o texto de Mateus? Esse é o meu foco. Então vamos ler aqui o texto de Marcos 4, de 35 a 41. Naquele dia, ou seja, ele aqui já me informa qual é o dia, a gente pode dar uma procurada aqui depois. Note que Marcos diz que Jesus, ele acalmou uma tempestade no dia que ele deu as parábolas da semente do grão de mostarda, que em Mateus são colocadas lá no capítulo 13, tá certo? Então, esse é o tipo de informação que eu não levaria para o sermão. Por quê? Porque isso só iria gerar uma dúvida na mente dos irmãos e eles poderiam ficar lá na Bíblia deles ali comparando, por que esse texto está aqui, esse texto está aqui no começo, esse outro está aqui no final, e o sermão fica para depois, na cabeça deles. Então, quando você for pregar, não leve informações para as pessoas que você não possa desenvolvê-las o suficiente, tá certo? Para que elas não fiquem lá viajando enquanto você prega. Então, aqui no texto de Marcos, ele diz: disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Então, note que Marcos aqui nos acrescenta a informação que era uma espécie de comitiva de barcos, que Jesus estava com os seus discípulos num barco e havia outros barcos. Aí levantou-se grande temporal de vento. Então, esse foi um temporal de vento e de ondas. Elas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Então, isso aqui é uma outra informação que o nosso texto não nos dá, que o barco já estava se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Olha só que interessante isso daqui. No texto de Mateus, os discípulos dizem, Mateus diz: Senhor, salva-nos, Senhor, nós perecemos. Aqui em Marcos, nós somos informados que os discípulos acordam Jesus e quando eles dizem perecemos, eles estão querendo, na verdade, dizer que Jesus não estava se importando. Não te importa que pereçamos, tá certo? Então, olha só a informação que nós estamos obtendo aqui no livro de Marcos. Aí vamos lá. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ok? Então, nós vamos anotar aqui o que nós descobrimos no Evangelho de Marcos. Ok? Texto paralelo em Marcos 4, 35 a 41. No texto, vamos lá, como se eu estivesse pregando. No texto paralelo em Marcos, somos informados que havia uma comitiva de barcos. Ok? Outra informação
que nós colhemos em Marcos, quando os discípulos acordam Jesus dizendo, perecemos, eles, na verdade, estão reclamando com Jesus. Marcos nos informa que eles estavam implicando que o fato de Jesus dormir exibe que Jesus não se importava com o que eles estavam enfrentando. Pronto. Esse aqui é o suficiente que nós colhemos de Marcos, tá certo? Só um detalhe aqui, pessoal. Deixa eu só explicar um detalhe importante aqui para vocês. Não caia na tentação de achar que nós aqui já estamos escrevendo o sermão, tá certo? Não. Por exemplo, o lugar onde eu vou colocar essa informação, cada uma dessas informações, não necessariamente é na sequência. Isso daqui não é uma sequência que depois eu vou pegar isso daqui, isso daqui vai virar um sermão nessa sequência. Não, por exemplo, quando eu digo assim, ó, quando os discípulos acordam Jesus dizendo perecemos, eles na verdade estão reclamando com Jesus. Quando é que eu vou usar essa informação? Eu vou usar essa informação na parte do sermão em que eu estiver explicando essa parte do texto, tá certo? Já essa informação de que Marcos nos diz que havia uma comitiva de barcos, eu vou utilizar em outro momento da pregação. Aqui eu estou colhendo as informações. Depois, quando eu estruturar o sermão, é que eu vou distribuindo essas informações nos seus devidos momentos dentro do sermão, ok? Acho que vocês entenderam isso. Vamos lá, um outro texto de Lucas 8, 22 a 25. Vamos ver se esse texto de Lucas contribui também. Lucas 8, 22 a 25 diz o seguinte: aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele no barco em companhia de seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Note, nós já somos informados por Marcos que quando eles dizem isso, eles estavam, na verdade, era reclamando com Jesus. Aí o texto diz: despertando-se Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou, veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedece? Ou seja, o texto de Lucas, o que ele nos acrescenta são detalhes assim de palavras diferentes, coisas que não contribuem tanto para a nossa interpretação do texto de Mateus. Então, eu não vou anotar nada aqui do texto de Lucas, tá certo? Então, aqui esse é o nosso contexto literário. Nós sabemos que aqui é um evangelho e já amarramos esse texto ao seu próprio contexto. Agora, nós precisamos analisar também o contexto histórico do texto. Ok? O contexto histórico. Então, nós já analisamos o contexto literário, precisamos analisar o contexto histórico. Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. O Tiago está perguntando aqui. Tem texto que fala em mar, enquanto o outro, no caso de Lucas, fala em lago. Como resolver isso?
Essa aqui é uma questão simples. Jesus estava aqui no mar da Galileia, que também, que na verdade é um grande lago, certo? Então, visto que Mateus ele está escrevendo para um público que chamava aquilo de lá, Lucas está escrevendo para um público que chamaria aquilo de lago, tá certo? Então, no caso, Lucas está escrevendo para um leitor de fala grega, para Teófilo, que era alguém que não era um judeu, digamos assim, que talvez morasse em Jerusalém ou ali naquela região. Então, certamente, Teófilo não consideraria aquilo um mar. É só uma questão simples de nomenclatura. Mas foi bom que você me perguntou isso, porque, mais uma vez, pessoal, você precisa ter muita sabedoria para levar esse tipo de informação na sua pregação, certo? Então, note que, como nós lemos o texto de Mateus e lemos o texto de Lucas, nós percebemos que um chama de mar e outro chama de lago. Eu continuei a aula sem explicar esse detalhe, mas o irmão ficou no detalhe. O irmão ficou com a cabeça presa no detalhe. Vejam, foi isso que eu disse para vocês. Quando você tiver na sua pregação, tome muito cuidado com isso. No caso, você aqui já viu no seu estudo que não vale a pena você levar as pessoas lá para o texto de Lucas. Por quê? Porque o que vai acontecer é que elas vão para o texto de Lucas e vão ficar lá. Você vai ter mais dificuldade de trazer de volta elas para Mateus, tá certo? Então, por isso que eu não coloquei aqui informação sobre isso, sobre Lucas, nem nada. Ok? Vamos lá. Jackson, eita, mas é muita coisa nesse sermão expositivo, complicado, mas vamos lá. Irmão, é o seguinte, isso daqui é o nosso trabalho, tá certo? Se o irmão quer pregar a palavra, é o nosso trabalho. A gente tem que fazer isso bem feito, porque é para Deus, é para o povo de Deus. E eu digo a você o seguinte, que isso daqui é o que vai garantir que você vai ensinar a palavra de Deus. Esse é o meu ponto, tá certo? Eu, eu sei que o irmão aqui, eu conheço o irmão, certo? E sei muito bem que o irmão aqui não está reclamando do trabalho. Mas vamos pensar o seguinte, vamos pensar aqui. Primeiro que esse é um trabalho maravilhoso. É maravilhoso você ter como trabalho estudar a palavra de Deus. Segundo, nós poderíamos cortar caminho. Eu poderia, por exemplo, baixar uma pregação na internet. Eu poderia, por exemplo, criar minhas próprias ideias e impor as minhas ideias no texto. Com certeza daria muito menos trabalho eu dar margem para minha imaginação nesse texto aqui, certo? Daria muito menos trabalho. Mas será que nós estaríamos honrando a palavra de Deus fazendo isso? Eu acredito que não. Eu acredito que isso daqui que nós estamos fazendo é o que honra a palavra de Deus. Nós estamos aqui nos esforçando para deixar que a Bíblia fale por si só, certo? Que nós sejamos apenas um canal para transmissão da palavra de Deus. Esse é o nosso grande desafio, tá bom? Pastor, depois manda para nós toda essa informação que o senhor está escrevendo, com certeza. Tudo isso daqui vai ser disponibilizado para vocês. Não se preocupem, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Agora nós precisamos ir para o contexto histórico. O que seria o contexto histórico? Pronto, ó, irmão Jackson, não estou reclamando que é muita coisa, mas tá bom, é verdade mesmo. Como eu conheço o irmão, eu já sabia que o irmão não estava reclamando, tá bom? Eu já tinha certeza disso. Vamos lá. O que seria o contexto histórico? A pergunta a se fazer agora é o seguinte: quais os elementos
históricos no texto que não são comuns para o público de hoje. Então, você vai fazer o seguinte: você vai olhar o texto de novo, você vai fazer perguntas históricas ao texto. Como é que você faz isso? Vamos lá. O texto diz aqui: então, entrando ele no barco, você pergunta, como eram os barcos naquela época? Como eram? Que tipo de barco é esse? Tá certo? Isso aqui pode ajudar. Por que isso aqui pode ajudar? Porque se você pensar, não, isso aqui era uma canoa. É o que hoje nós chamamos de canoa. Qual era o tamanho desse barco? Será que era um navio? Será que era uma caravela? Para que você não para que, já que você está pregando num texto histórico, você precisa transportar as pessoas para esse ambiente histórico. Em narrativa, isso é fundamental. Isso é fundamental. Você pregar numa narrativa e não transportar as pessoas para o ambiente histórico e não ambientar as pessoas no ambiente histórico, isso é um erro grave na sua pregação. Por que que é grave? Porque isso é uma história. Quando alguém conta uma história, ela quer que você imagine o momento da história. Então, quando Mateus escreveu para os seus leitores que Jesus entrou num barco, é porque ele pressupõe que os seus leitores entendem que barco é esse. Só que a imagem que nós, no século XXI, temos de barco não é a mesma que a imagem que as pessoas da época de Mateus tinham de barco. Então você tem que fazer esse trabalhinho de pesquisar que tipo de barco era aquele que Mateus está dizendo que Jesus entrou. Outro elemento aqui também. Sobreveio no mar, aí você pergunta, que mar é esse? Certo? Isso é outra coisa. Vamos anotando aqui, ó. O elemento do barco, o elemento do mar. Que mar é esse? Veio uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. A gente pode pesquisar também sobre essa grande tempestade. Qual é o conceito, né, de grande tempestade que Mateus está colocando aqui, tá bom? O texto diz aqui que Jesus dormia. Eu não sei se isso aqui entraria no contexto histórico. Eu acho que é isso, né? Vamos lá. Então, esses são os elementos que a gente precisa pesquisar do contexto histórico, o elemento do barco, do mar e da grande tempestade. Onde é que você coleta essas informações? Em diferentes tipos de materiais. Você pode coletar ou num comentário histórico-cultural, eu vou indicar aqui para vocês, ou você pode coletar essas informações em dicionários bíblicos, dicionários ilustrados, tá certo? Deixa eu dar aqui alguns exemplos. Ok. Olha só. Vou colocar aqui, ó. Já tá bem aqui, ó. Esse aqui, box comentário histórico cultural da Bíblia. Você olha aqui, R$ 261. Aí você pensa, é caro, é muito caro, né? R$ 261 é muito caro. Pessoal, eu garanto a vocês que isso daqui é algo maravilhoso para você investir no seu estudo da palavra de Deus. Eu garanto, isso daqui é uma bênção dos céus. Você ter um material desse na sua mão, ok? Se você vai fazer aniversário, você vai ganhar um presente, você chega para sua esposa, olha, você quer fazer seu marido feliz e tudo, nem que você parcele isso daqui em 10 vezes, mas nem que você deixe para entrar no curso de pregação do professor Antônio Neto só quando terminar de pagar, mas tenha esse material aqui. Tenha. Eu vou mostrar para vocês como ele é bom para o seu ministério.
é um comentário só de elementos históricos dos textos. E o seu sermão, ele fica muito mais informativo, muito mais, como é que eu posso dizer, as pessoas vão aprender mais. Quando você explicar os elementos históricos, quando você estiver pregando nos evangelhos, tá certo? Então esse daqui é um deles, que é o que nós vamos usar. Outro que eu recomendo é esse daqui, ó, Dicionário Ilustrado. Da Bíblia. Aqui, ó. Qualquer um desses aqui, ó. Dicionário Ilustrado da Bíblia. Esse primeiro aqui. Dicionário Bíblico Ilustrado Vida, pode ser também. O Novo Dicionário da Bíblia, esse aqui é o mais conhecido, tá bom? Mais utilizado. Aí deve ter outros aqui, alguns estão em inglês, ó, enciclopédias de fatos bíblicos também ajuda. Por aí vai, tá certo? Então, qual é o que nós vamos usar? Nós vamos usar esse daqui. Do programa eSword. Isso agora que eu estou percebendo, eu acho que às vezes que eu estava mexendo aqui no programa eSword, não estava aparecendo para vocês não, né? Desconfiado disso. Será que estava aparecendo? Rapaz. Vamos lá. Então, qual é o que nós vamos usar? Eu vou usar aqui o comentário histórico-cultural. Eu tenho ele aqui no eSword em inglês, tá bom? Não se preocupem. Não se preocupe, eu vou traduzindo aqui, ok? E vamos ver aqui o que é que ele diz. Eu vou lendo aqui e vou trabalhando com vocês. Abrindo o texto. Mateus 8, de 23 a 27. Vamos lá. Histórias gregas, olha só, histórias gregas sobre aquele que subjuga a natureza, era sobre deuses e semideuses que agiam num passado distante. A tradição judaica reporta alguns mestres antigos que oravam para a cessação de chuva como Elias. Mas a autoridade absoluta sobre ondas e mares na tradição cristã ou judaica pertencia apenas a Deus. Não é difícil entender o porquê que os discípulos não sabiam o que fazer com Jesus, ou seja, quem é esse, certo? Então, eu vou anotar essa informação aqui, muito embora ele não me explicou esses três elementos aqui. Eu vou ter que pesquisar isso daqui em outro lugar, tá certo? Mas eu vou anotar porque essa informação que ele me deu é muito importante. Eu vou dizer o seguinte, olha. Deixa eu ver aqui. No mundo grego, havia muitas histórias de deuses controlando a natureza. No entanto, o que vemos aqui não é mitologia. Vemos aqui a história de discípulos de Jesus, vendo ele controlando a natureza. É importante sabermos que na cultura judaica, controlar a natureza era algo que pertencia apenas a Deus. Mesmo a história
de Elias mostra, para tirar a vírgula, mostra que os homens podem orar pedindo a Deus que controle a natureza. Mas quando Jesus faz isso pela sua própria palavra, ele exibe a sua própria autoridade divina. E isto deixa seus discípulos cheios de admiração. Mais uma vez, vamos lembrar aqui, certo? Quando é que eu vou utilizar isso daqui que eu estou escrevendo? Não sei. Quando eu for escrever o esboço, eu vou ver qual é o melhor momento de colocar essas informações, tá certo? Agora vamos pesquisar aqui sobre o barco, sobre o mar e sobre essa tempestade. Bom, onde é que nós vamos fazer isso? Num dicionário. Eu tenho alguns dicionários aqui no eSword. Eu vou colocar aqui, eu vou ensinar sobre isso daqui amanhã para vocês, sobre pesquisa em dicionário. Não se preocupem. Barco. Coloquei aqui no dicionário, agora eu vou lá no dicionário e vou ver o que é que os dicionários falam. Uma barca nos evangelhos, como barca... Certo. Agora uma dica aqui para vocês, ó. Você vai aqui no Google, olha só, vai aqui no Google, você coloca aqui, ó, barco nos tempos de Jesus. E pesquisa, ó. Como eram os barcos nos tempos? Tem alguns vídeos aqui, ó. Certo? Você procura as imagens, ó. Aí você vai pesquisando, ó. Tem muita coisa legal no Google aqui, pessoal, para você fazer esse tipo de pesquisa, ó. Olha esse site aqui, ó. O barco de Jesus ou o barco da Galileia. Vamos entrar aqui. Aí você olha aqui uma foto, ó, do tipo de barco. Se você tiver data show na sua igreja, você pode, inclusive, projetar esse tipo de foto no seu data show. Escavação no antigo barco da Galileia. É o barco de Jesus. Nunca antes um barco foi encontrado tão completo dentro da água. Ver o barco do qual poderia ter sido a mesma embarcação que Jesus e os seus discípulos navegavam no mar da Galileia. Certo? O barco tem 9 metros de comprimento, 2,5 metros de largura, 1,25 metro de altura. Funcionava como uma balsa, mas suas medidas também se adequam àquelas usadas pelos pescadores que utilizavam uma rede de arrasto lançada ao mar, conforme descrita em Mateus 13, 47 e 48. Aí eles falam aqui quando foi. Por aí vai, tá bom? Sempre que você for pesquisar no Google, avalie muito bem, pessoal, se a fonte que você está pesquisando é uma fonte digna, fidedigna, né? Aqui está, inclusive, ó, o texto que nós lemos. E aqui uma foto melhor do barco, ó. Certo? Então, por isso que é importante você ter colhido aquela informação de Marcos de que havia uma comitiva de barcos, porque não caberia os 12 discípulos e Jesus deitado, dormindo dentro de um barco. Tá certo? Então é possível que Jesus estivesse deitado dentro desse barco aqui e que houvesse talvez ali mais 2 ou 3 ou 4, sei lá, discípulos naquele barco com Jesus, de formas que Jesus tivesse um certo espaço suficiente para ir deitado, visto que ele estava muito cansado, né? Tanto é que ele conseguiu dormir no meio
de um temporal, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tiago pergunta se é conveniente adicionar alguma informação a respeito da localização geográfica do mar. Sim, nós vamos colocar isso daqui, que é o Mar da Galileia, né? Inclusive, se você mais uma vez quiser, você pode mostrar fotos do Mar da Galileia, se quiser. Pode mudar o exibe por demonstra? Eu não entendi isso, irmão. Acho que é no Word, né? Então, aqui nós escolhemos a informação, ó, eu vou copiar, no caso aqui eu posso copiar, colar e dar o crédito, né? Copiar, vou colar aqui, ó. Vou copiar e colar. Eu vou colocar aqui o crédito, né? Porque eu preciso informar de onde foi que eu tirei essa informação para as pessoas. Foi do site Café Torá. Ok? Sempre faça isso. Não pegue uma informação como se você tivesse tirado da sua cabeça, não. Aí uma coisa que você pode fazer também é mostrar uma foto, né? Se você quiser. Então você salva a imagem. Aí você vem aqui no Word. Inserir imagem. Aparecendo aí foto da minha família para vocês. Pronto. Vou diminuir aqui o tamanho. Ver se dá, né? Tá, pronto. Aí está, ó. Aí caso, quando eu for pregar, se eu quiser mostrar uma foto, eu mostro. Uma foto para os irmãos, para ajudá-los a terem uma imagem mais visual do momento, do ambiente histórico, do fato que nós estamos trabalhando. Bom? O Baiano está dizendo, pastor, esse barco cabiam 15 pessoas aproximadamente. Oh, interessante essa informação, irmão. Agora para Jesus estar aqui deitado num travesseiro e ao sabermos que havia uma comitiva, eu acredito que ali tinha no máximo ali umas 5 ou 6 pessoas com ele, né? Mas é um barco de 9 metros, então é um barco relativamente grande para caber essa quantidade de pessoas, tá bom? Obrigado aí pela sua informação, é muito boa. E, pessoal, se nós tivéssemos mais tempo, como a gente só tem essas lives aqui, obviamente, a gente teria que fazer uma pesquisa mais adiantada, mais avolumada. Você pode ir num comentário bíblico. Deixa eu ver se algum comentário me fala aqui. Deixa eu ver aqui. Vou tirar aqui o Strong. Versículo 23, vamos no comentário aqui. Deixa eu ver aqui. Jesus. Olha, aqui ele não fala tanto sobre o barco, ó. Deixa eu ver se tem outro aqui que fala. Também não, esse aqui também não fala. Enfim, é pesquisar. Você vai pesquisando, vendo uma... É isso. Vamos para frente, tá bom? Porque a gente, como eu tenho pouco tempo para preparar esse sermão, então eu não posso fazer aqui as pesquisas em diversos lugares, tá certo? A irmã Lucilene está perguntando que aula é essa. Essa aqui nós estamos analisando o contexto literário e agora o histórico do texto, tá bom? Então vamos lá, que mar é esse? É outra coisa que nós estamos pesquisando. Esse aqui certamente é o Mar da Galileia. Nós temos essa informação através de outros textos paralelos. Você pode mais uma vez vir aqui no Google, ó, Mar da Galileia.
embora não precise de tanto dessas informações, ó. Essa aqui é uma foto interessante do Mar da Galileia. Na verdade, é um grande lago. Jesus estava numa margem, aqui. Vou colocar aqui mais para cá, para vocês verem. Essa aqui é uma foto interessante, ó, porque mostra que Jesus estava numa margem e ele queria atravessar para outra margem, certo? Normalmente era esse o percurso aqui, não é outra margem assim, ó. É outra margem assim, é saindo daqui de Cafarnaum ou para Tiberíades, mais abaixo, ou para alguma outra cidade mais acima. Ok? Aqui, essa região aqui mais abaixo é a região de Gadara, onde ficavam os gadarenos, que o texto também vai falar. Que no caso, então, como o texto seguinte é o dos gadarenos, Jesus foi para outra margem aqui, ó. Certo? Ficava aqui mais abaixo o dos gadarenos, tá bom? Então você pode colocar essa informação lá, mas outra coisa também é tempestades no mar da Galileia. Ó, tem vídeo, ó. Olha que benção. É você preparar um sermão no século XXI, não? Alguém teve a coragem de pegar uma tempestade no mar da Galileia, ó. Isso aqui é legal, viu, pessoal? Isso aqui é legal. Você vê, ó, que o barco tá balançando bastante, ó. Ele tem uma coberta porque é muita chuva. Ver se tem mais alguma coisa. Isso aqui, ó. Ondas enormes se levantam no mar da Galileia pela primeira vez em 30 anos. Interessante isso. Você pode ir pesquisando aqui, certo? Com certeza tem muita coisa aqui. Ah, olha só, tem vários, tem aqui do estilo adoração, tem um texto aqui só sobre o mar da Galileia, ó. Aí você vai pesquisando, tá bom? Eu tô usando aqui o Google porque é o que nós temos na mão, ok? É o que nós temos na mão. O ideal é que você utilize aquelas fontes que eu falei para vocês. Dicionário internacional, dicionário ilustrado, enciclopédia, é o ideal, tá bom? Mas a título aqui de é o que nós temos na mão, para você não ter desculpa de não estudar, ok? Aí você tem aqui esses materiais para pesquisar aqui no Google, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Aí, uma vez que você faz essa pesquisa, você vem aqui e anota os seus resultados. Caso você queira, talvez não precise, tá bom? Então é isso, pessoal. Aqui com isso a gente encerra aqui o nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vimos o contexto literário e o contexto histórico do texto. Amanhã nós vamos analisar o texto em si. Nós vamos amanhã analisar as palavras mais importantes do texto e também nós vamos amanhã entender a mensagem do texto, tá certo? Ou estabelecer qual é a lição e as lições principais do texto. Então, a aula de amanhã é a aula que nós vamos preparar a estrutura do sermão. E aí, quando for quinta-feira e sexta-feira, nós vamos agora preenchendo o sermão, tá bom? Estou maravilhada com a aula. Amém, irmã Maria. Tá chovendo muito, minha internet, olha aí, ó. Tempestade no texto, tempestade na casa do irmão.
Não desiste, irmão. Jesus está no barco da sua vida. Continue conosco aqui, tá bom? Pastor, manda para nós. Vou mandar. Isso aqui tudo vai ficar colocado lá no grupo, tá certo? Depois eu vou organizar tudo, deixar tudo bonitinho e mandar para todos vocês no final aqui do nosso desafio. Pastor, eu queria dizer, quando o Senhor coloca que Jesus exibe, eu queria saber se pode se trocar o exibe por demonstra. Porque na minha terra, quem se exibe não é uma pessoa bem vista. Claro, mude, mude. Se a palavra exibir não é uma palavra boa na sua terra, você muda, ok? Não tem problema nenhum. Já aconteceu isso comigo quando eu fui pregar, eu morava no Rio Grande do Sul, e aí eu fui pregar falando sobre as consequências de crer em Cristo. E alguém me disse depois que na mente deles a palavra consequência é negativa. É quando você sofre as consequências. Então, quando é uma coisa boa, você colhe os benefícios. Quando é uma coisa ruim, você colhe as consequências. Ou seja, eu não sabia desse aspecto cultural ali daquela região que eu estava. Tá bom? Então, se na sua região o termo exibir não é um termo positivo, você bota para o termo positivo na sua região. Amém? Que bom que os irmãos estão gostando. Obrigado pelos seus comentários, que me entusiasmam. Obrigado, irmãos. Pastor, para quem está começando a pregar expositivamente, deve aceitar todas as oportunidades para pregar ou analisar nossa condição de prática na pregação? Irmã Vanus, olha, eu diria o seguinte, eu diria para você aceitar. Por quê? Porque uma das coisas mais importantes para um pregador é a experiência, é a prática do púlpito. Isso é o melhor remédio para o nervosismo. Como é que eu venço o meu nervosismo? É se acostumando a fazer aquilo. Então você só se acostuma quando você tem uma certa prática. Isso vai lhe dar a prática de estar sempre preparando o sermão. As pessoas vão perceber o seu progresso, seu aprendizado, seu progresso. Você pode manter uma regularidade de ensino. Por exemplo, você pode fazer séries, certo? Então não desperdice oportunidades, a menos que você de fato não se sinta pronta para isso. Você percebe, olha, eu não me sinto pronto. E quando eu digo não me sinto pronto, é uma avaliação honesta disso. Eu não sei como é que prepara um sermão. E não aquela desculpa que nós utilizamos para não atender a essa responsabilidade. Porque eu não estou pronto. Sendo que você já sabe preparar um sermão, você já poderia ser uma bênção para a sua igreja, mas por algum motivo pessoal relativamente egoísta, você fica dizendo, eu não estou pronto, tá certo? Então, tem oportunidade, aproveite a oportunidade. Esse é o meu conselho, tá certo? Como comparar as coisas que são diferentes nos tempos bíblicos e parecida hoje? Fazendo um trabalho que nós vamos fazer amanhã, que é o trabalho da contextualização. Quando você estiver lendo o texto, você precisa sempre ter essa sensibilidade de perceber, olha, isso daqui era comum na época, mas não é comum hoje, certo? Então isso é verdade tanto para os elementos históricos do texto, como, por exemplo, o barco, como eram os barcos na época e como são os barcos hoje, como é verdade também para as lições do texto. Então, o texto fala de Jesus exibindo a sua autoridade, controlando a natureza. Mas como é que hoje nós podemos perceber a autoridade de Jesus? Isso aqui é uma outra questão, tá bom? Que nós vamos trabalhar ainda essa semana. Deixa eu ver aqui.
Aula muito boa, gostaria que o pastor disponibilizasse esse material em PDF. Vou colocar sim tudo lá no grupo, tá bom, irmão? No final do nosso desafio, ali no sábado, todo esse material que já vai estar tudo pronto, vai ser colocado no grupo. Pastor, amanhã é dia de culto na igreja. Como posso acessar a aula? Irmão, a aula vai ficar gravada, certo? E, inclusive, eu falei com o meu colega pastor, ele vai assumir no meu lugar. Geralmente eu que prego nas quartas-feiras. E, e eu vou dar essa aula para vocês amanhã, mas não se preocupe, a aula vai ficar gravada, tá bom? Pastor, informações históricas e exegese são a mesma coisa? Não. A busca pelas informações históricas faz parte da exegese, ok? Isso que nós estamos fazendo aqui é uma exegese, não é uma exegese acadêmica, é uma exegese para uma pregação. Por isso que nós estamos procurando as informações históricas. A aula tem sido maravilhosa, que bom. Gosto de todos os tipos de sermões, mas o expositivo é o melhor. Eu também acho. Agora, ele é o melhor para. Ele é um melhor em um aspecto, que é o quê? Ele é o melhor para que você treine a sua igreja a, a ler, entender e viver a palavra de Deus, né? É o melhor nesse sentido. Agora, em outros momentos, eu não sei se a pregação expositiva seria melhor, entendeu? Por exemplo, em datas festivas, a, uma pregação temática bíblica. Inclusive, pessoal, uma das coisas que eu vou colocar lá no grupo é que eu tenho um curso de sermão, de como preparar um sermão temático, que é gratuito. E você entra na plataforma do meu ministério, do Esdras, e você pode fazer esse curso de sermão temático bíblico gratuitamente. Aqueles que se inscrevem no curso Aprenda a Pregar, eles ganham esse curso também. Mas mesmo que você não se inscreva, você também pode acessar esse curso, tá bom? Eu vou disponibilizar para vocês durante essa semana. Um curso de sermão temático bíblico. Não é qualquer sermão temático, não. Um que é bíblico, tá bom? Pastor, no seu curso, o estudo é todos os tipos de sermão? Exatamente. Sermão expositivo, temático e textual. São esses os três principais modelos e tem aulas sobre esses três modelos no curso, tá bom? Pastor, sei que esse estudo é no texto narrativo, mas esse estudo do texto pode ser usado em todos os tipos de texto? Leonardo, essa é uma ótima pergunta. Essa metodologia que eu estou utilizando aqui, ela pode ser usada em qualquer texto. Qual é a diferença do texto narrativo? É o contexto literário, ok? Então, aqui, vamos voltar aqui na tela. Sumiu aqui. Ah, sim. Pronto, vamos voltar aqui na tela. Então, no contexto literário, é que você vai perceber que aquilo ali é um evangelho. É uma narrativa de evangelho. E por isso você tem que interpretar essa narrativa como tal. Se você estivesse pregando, por exemplo, num salmo, você teria que avaliar o contexto literário? Sim. Você teria que avaliar o contexto histórico? Sim. Você teria que estudar as palavras? Sim. Você teria que estudar as sentenças? Sim. Tudo que nós vamos fazer a partir de amanhã também. Então, essa é uma metodologia que eu ensino, que eu pratico no meu próprio ministério e que eu ensino para os meus alunos porque ela é uma metodologia que cabe em qualquer texto do Antigo ou do Novo Testamento, tá certo? Qualquer texto. Então, muito obrigado pela sua pergunta. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Pastor, sei que esse seu estudo é texto narrativo. Ah, sim, acabei de responder.
Ótima aula, amém, irmão Otácio. Muito bom, aprendi muito, amém. Que bom que os irmãos estão gostando. Pastor Antônio Neto, obrigado pelas aulas. Gostei dessa pesquisa do contexto, isso mesmo, muito importante. Qual a melhor Bíblia de estudo para acompanhar os meus estudos? Olha, nós somos muito bem servidos de Bíblia de estudo em português. A que eu uso é essa daqui, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ok? É a que eu uso. Ela é muito boa mesmo. Mas existem outras que são tão boas quanto. Existe a Bíblia de Estudo Genebra, é muito boa. A Bíblia de Estudo NVI é maravilhosa, é uma das minhas prediletas. A Bíblia de Estudo NVI. Para quem gosta de preparar estudo bíblico, a Bíblia de Estudo Shed é a Bíblia ideal para você, porque ela tem dicas homiléticas dentro dela para você preparar um estudo bíblico em família, para amigos ou coisas do tipo. Ela é maravilhosa para isso. Bíblia de Estudo Shed, tá bom? Agora, tendo dado essas dicas, eu digo o seguinte: a Bíblia de Estudo, ela não foi feita para ser um recurso para pregação. Ela foi feita para ser um recurso de leitura para os leitores comuns. Então, eu não recomendo Bíblia de Estudo como sendo o comentário que você vai usar para pregar um sermão, para preparar um sermão. Você vai utilizar comentário bíblico, tá bom? Lembre-se disso. A ferramenta que você precisa para preparar um sermão são os comentários bíblicos. Não são as únicas, tem outras, como vocês já viram. Mas ferramenta de análise do texto são os comentários bíblicos que eu vou apresentar e dar algumas dicas para vocês amanhã, tá? Vamos lá. Pastor, qual é a diferença de implicação de aplicação? Nenhuma, é a mesma coisa. A implicação do texto é... Assim, existe uma certa diferença, mas a implicação do texto é a sua ideia central, é a sua mensagem. A aplicação é a prática daquilo, é a prática da mensagem do texto, é como você pode colocar isso no seu dia a dia, viver isso no seu dia a dia. Essa é a aplicação. Prego expositivo, e essa aula está contribuindo muito. Amém, pastor Marcos? Que Deus te abençoe. Queria ter um pastor desse. Você está falando de mim? Que bom, obrigado, irmão. Rapaz, abriu minha visão. Amém, irmão Alessandro. Que Deus te abençoe. A aula foi uma bênção. Amém. Evandro Paulo, muito louvável. Amém. Pastor, dentro da narrativa também tem poesia, contraste e discurso. Sim, certamente. Por isso você tem que fazer esse passo inicial aqui da literatura. Por quê? Porque você tem que avaliar se naquele texto narrativo não tem outras literaturas. Nos evangelhos tem. Nos evangelhos você tem outras literaturas, como por exemplo a parábola. Parábola é uma literatura específica dentro da literatura maior dos evangelhos. Você não pode interpretar uma parábola como uma narrativa. Olha só que interessante. Ou seja, a parábola ela é sabiamente pensada para ensinar uma coisa. Ela não é uma história que Jesus está contando de um fato que de fato aconteceu. Ela é uma ilustração. Então você tem que ler uma parábola e interpretá-la dentro desse tipo de literatura. Às vezes pode aparecer no Evangelho uma poesia, como acontece muito em Lucas. No livro de Lucas você tem orações como: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Mateus capítulo 2, o Cântico de Maria. Então ali você tem que ler e interpretar aquele texto como uma poesia e não como uma narrativa, ok? Notem a importância do contexto literário. O ensino na minha igreja, que há basicamente duas formas de pensar.
A temática e textual, ambas são expositivas. Estou pensando certo, professor? Anderson, é o seguinte: toda pregação, ela precisa ser exposição bíblica. Se na sua igreja normalmente se prega tematicamente ou textualmente, que são dois modelos de pregação, se esses modelos estiverem refletindo o que a palavra de Deus ensina, então que Deus seja louvado, tá bom? Que Deus seja louvado. Eu não sou daqueles que dizem que o sermão expositivo ele é o único e quem não pratica ele está errado. Eu não sou desses. Se você for analisar biblicamente, a maioria dos sermões registrados na Bíblia são temáticos. São o que nós chamamos hoje de sermão temático, tá certo? O livro de Hebreus, por exemplo, é um grande sermão temático. Ele vai coletar diversos textos do Antigo Testamento que falam e ensinam sobre a superioridade de Cristo. Então é um grande sermão temático. Então eu não tenho problema com sermão temático ou sermão textual. O meu problema é com a forma com que o sermão temático e textual são produzidos em muitas igrejas. Tá bom? Esse é um problema que realmente você precisa ficar atento se na sua igreja esses são os dois modelos. Preste atenção no seguinte: as ideias da pregação, elas são ideias retiradas de textos bíblicos ou elas são ideias produzidas pelo pregador e ele está usando a Bíblia para apoiar as ideias dele? Tá certo? Então preste atenção nisso e que Deus abençoe a sua igreja. Pastor, qual o melhor sermão para iniciantes? Pregar, expositivo, textual, temático. Sem a menor sombra de dúvidas, é o sermão expositivo. Por quê? Primeiro, o sermão expositivo, ele é a base para todos os outros tipos de sermão. Se você sabe preparar um sermão expositivo, você já tem o que você precisa para preparar um sermão temático que seja bíblico ou um sermão textual que seja bíblico. Então, o sermão expositivo ele é a base para todos os outros. Segundo, o sermão expositivo ele é o sermão que mais prepara você naquilo que você precisa como um pregador. Que é o quê? Na arte da interpretação do texto bíblico e na arte da formulação de um esboço a partir de um texto. Tá certo? Então, é o sermão expositivo. E terceiro, por incrível que pareça, o sermão expositivo ele é o mais fácil de ser preparado. Ele não é o mais fácil de ser pregado e nem o mais fácil de ser ouvido, mas ele é o mais fácil de ser preparado. Como assim? No sermão temático, você vai ter que estudar vários textos. Os textos que falam sobre um assunto, você tem que estudar cada um deles. No sermão expositivo, você tem que estudar apenas um texto, tá certo? E o sermão textual? O sermão textual é o modelo mais fácil de todos, mas se você não sabe preparar um sermão textual, pode se preparar que vem muita heresia por aí, tá certo? Então, no nosso curso eu tenho um curso só sobre sermão textual, porque é o que eu mais vejo por aí. Sermão textual, a maior fonte de equívocos de pregação que você pode encontrar por aí. Então você tem que saber preparar muito certinho um sermão textual. Um sermão em uma pequena porção de um texto, tá bom? Então eu recomendo começar pelo sermão expositivo. Deixa eu ver aqui. Pastor, sermão expositivo deve ser pregado versículo por versículo ou essa forma é a correta? Irmão, depende do texto. Sempre depende do texto. Em textos narrativos, você não prega versículo por versículo. Você prega cena por cena. Em textos narrativos mais longos, como você encontra, por exemplo, no Antigo Testamento, né?
umas narrativas, umas histórias bem longas. Você não vai expor versículo por versículo, você vai expor os momentos da história. E isso vai fazer com que você não vá passando certinho versículo por versículo, entende? Agora, se você estiver pregando numa carta paulina, ou você estiver pregando num salmo, aí isso exige que você vá passando versículo por versículo, tá certo? Parábola do rico e Lázaro aconteceu? Pode me esclarecer? Isso aqui é uma discussão, existe debate sobre isso. Eu particularmente creio que Jesus está contando uma parábola ali e que, portanto, o fato de ter acontecido ou não, isso é irrelevante. O que é mais importante é que, aliás, algumas pessoas dizem, porque Jesus usa nome, mas não, isso não é critério para parábola. Usar nome ou não, isso não é critério para parábola. O mais importante é você saber que as parábolas, elas contêm elementos reais, elas não são fábulas, certo? Então Jesus nunca contou uma parábola assim. Certa vez, um leão chegou para uma ovelha e disse: Ovelha. Jesus não contou histórias, ilustrações com elementos figurados, com elementos que não são do mundo real. Por isso, a parábola do rico e do Lázaro, ela, embora pode ser que ela não esteja contando uma história que de fato aconteceu, seja só uma ilustração, mas tudo o que tem nessa ilustração são elementos reais. Ou seja, existe o seio de Abraão. As pessoas que estão no seio de Abraão, elas têm consciência das pessoas que estão no Hades, né? Ali. As pessoas que estão no Hades têm consciência. Então, ali Jesus nos abre a porta das realidades espirituais e celestiais. Certo? Vamos lá. E, pessoal, vou responder mais algumas. Vou encerrando aqui. Deixa eu ver aqui. Pastor, o livro Verdade na Prática sobre Aplicação é bom. Não conheço esse livro, irmã. Se você puder me mandar ou colocar aqui um link, alguma coisa, eu teria muito interesse de conhecer. Deixa eu ver, uma semana de aula usando parábola e outra com poesia seria muito bom. Ismael, nós vamos fazer isso. É uma boa ideia, tá bom? Essa semana agora eu estou fazendo na narrativa. O meu propósito é, sei lá, talvez no próximo mês ou daqui a 2 meses, fazer em uma outra literatura. Eu já fiz numa carta paulina, no caso, desculpe, na carta de Pedro. Eu já fiz uma carta paulina em Tito. Quem sabe, posteriormente, eu faça num Provérbios, eu faça nos Salmos. A gente vai produzindo esse conteúdo que vai ajudando os alunos, tá bom? Obrigado, pastor. Heresia longe de mim, mas é verdade, muitos pregando heresia por aí. Amém, irmão Jackson. Agradeço demais sua presença aqui e sua presença sempre por aqui, né? Louva a Deus por sua vida. Irmão Evandro, rico e Lázaro, Israel e gentios. Não sei, irmão. Eu precisaria dar uma outra olhada ali no texto, mas eu acho que não, certo? Eu acho que não é Israel e os gentios, não. Eu acho que ali são as autoridades judaicas, no caso o rico, e Lázaro, o povo, tá certo? Eu acho que tá mais para isso. Deixa eu ver aqui, vamos lá, deixa eu ver aqui em Lucas, né? Lucas 16. Ah, deixa eu ver aqui. Quem é o fiel? Pronto, é isso mesmo.
Olha aí. Deixa eu botar aqui na tela para vocês. Lucas 16, olha o contexto, ó. Jesus está aqui falando, quando ele fala aqui em Lucas 16, 19 a 31, ele antes está fazendo aquilo que Mateus coloca no Sermão da Montanha, tá certo? E é Jesus falando sobre o divórcio e segundo casamento. E em Lucas 16 ele diz, olha, os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Certo? É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Aí ele diz antes, ó, aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Então, o que é elevado entre homens? Certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. E o outro era um mendigo, coberto de chagas à porta dele. Então, o contexto aqui não é Israel e os gentios, não. O contexto aqui é os fariseus, que se achavam superiores, e eles eram avarentos, eles amavam o dinheiro, e o povo que era o repudiado, era o povo que, os judeus comuns, digamos assim. Esses foi para quem Jesus se dirigiu, tá bom? Mas obrigado, irmão. Obrigado que gerou aqui essa nossa conversa ótima. Amém? Irmã Selma, obrigado por estar aqui. Pastor Jesus tentado no deserto. Irmão, é o seguinte, sobre a tentação no deserto, a gente precisaria dar uma analisada lá, tá bom? Eu já preguei nesse texto, mas nosso tempo já tá mais avançado, eu teria que ir no texto e tudo. Desculpe, tá bom? Obrigado.